Olá, queridos amigos que me acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, sejam bem-vindos ao nosso canal, você que faz parte dessa família. A propósito, nós estamos muito felizes porque a família do canal Fala Sério Pastor chegou a 25 mil inscritos essa semana. Eu fiquei muito feliz. Eu comecei a me questionar assim, rapaz, 25 mil é uma cidade. E aí vem a curiosidade, quantas cidades no Brasil tem até 25 mil habitantes? Você sabe o que eu descobri? Que em torno aí de 4.100 e poucas cidades, 4.100 e poucos municípios têm até 25 mil habitantes. Eu disse, caramba, nós já somos aí uma cidade. Que coisa boa, que bom que você faz parte dessa família. Quero agradecer a você que tem compartilhado os nossos vídeos. Você é a razão desse canal existir. Então, meu muito obrigado de coração. E hoje, em comemoração aos nossos 25 mil inscritos, nós vamos fazer um vídeo especial respondendo várias perguntas de uma vez só. E estas perguntas foram feitas por uma pessoa muito especial. Ele acompanha o nosso canal já há muito tempo, desde a série Apocalipse Decifrado, o Adventismo Decifrado, que inclusive nós vamos retomar, eu, pastor Michelson Borges, Sérgio Monteiro e Adriano Cecílio. Mas essa pessoa que eu estou falando tem apenas 4 anos de idade, é o Anthony, e ele tem acompanhado o nosso canal e tem gostado muito. Ele já participou com a gente, ele de vez em quando manda fotos, e é isso aí. Anthony, vai ser um prazer responder as suas perguntas aqui hoje. Que Deus te abençoe, fica com a gente aí até o final. Oi, pastor Eleazar, eu sou o Anthony e hoje eu vou fazer perguntas. Por que Deus obrigou Jonas para pregar em Nínive? Que legal a sua pergunta, Anthony, que legal, uma pergunta muito interessante, tem a ver aí com a predestinação, não é? Por que Deus mandou que Jonas fosse lá para pregar em Nínive? Ele era obrigado a pregar em Nínive, porque Jonas disse, não quero ir. Aí Deus fez toda aquela situação ali no oceano, ficou aquela turbulência, e Jonas acabou indo parar na barriga do peixe, e a gente começa a se questionar, puxa vida, ou obedece a Deus ou vai para a barriga do peixe? Então por que Deus não deu livre-arbítrio, não é, Anthony, para o Jonas escolher? Parece que o Jonas era obrigado a ir. Veja, Anthony, como que eu posso responder você de uma maneira assim bem simples? Bom, Deus ele primeiro fez um chamado a Jonas para ser um profeta. E Jonas aceitou o chamado de Deus para ser um profeta. Então, Deus ele não obriga ninguém a servi-lo. Mas uma vez que a pessoa se coloca à disposição de Deus para servir a Deus, as suas próprias vontades devem ficar de lado para que elas obedeçam a Deus. Jonas, ele não queria ir para Nínive, não é porque ele achava que era uma cidade muito distante, né? Porque o clima lá não era bom, era muito quente ou muito frio. Não era por nada disso, é porque Jonas não gostava da cidade, porque era uma cidade perversa, ímpia e uma cidade que perseguia o povo de Deus. Então Jonas achava assim, se eles morrerem vai ser bom, eu não quero pregar para eles. E Deus queria mostrar para Jonas o contrário, dizer assim, Jonas, se você é o meu profeta, você tem que fazer o que eu mando e não o que você quer. E às vezes o que Deus pedia era algo até difícil. O que Deus pediu para Jonas não foi difícil. Teve profetas na Bíblia que passaram por situações muito mais delicadas. Por exemplo, o profeta Isaías. Você sabia, Anthony, que em uma determinada ocasião Deus chegou para o profeta Isaías e disse assim, olha, eu quero que você ande sem roupa durante 3 anos. Já viu que coisa estranha? Deus disse, você vai ficar sem roupa durante 3 anos e vai pregar. E aí o profeta teve que ficar desse jeito. Já imaginou que situação difícil? Mas é porque Deus queria mostrar para o povo como era a situação deles sem Deus. Então o profeta Isaías teve que fazer isso daí. Mas o que Deus pediu para Jonas era algo simples. Ele ia lá pregar em Nínive para o povo se arrepender e aí Deus não destruiria a cidade. E Jonas não queria, ele não queria pregar para aquele povo. Mas ele era um profeta. Então ele tinha a liberdade de dizer, eu não quero ser um profeta. Mas como ele aceitou ser um profeta, então ele estava sujeito a obedecer às ordens de Deus e não a fazer a sua própria vontade. Então não é que Deus ele obriga, não, você tem que ir para Nínive, senão eu vou te jogar na barriga do peixe. Não era isso. Mas você aceitou
é como se fosse um contrato, Anthony. Você assinou ali, sabe o contrato? Você aceitou ser o profeta de Deus? Aceitou. Então você tem que fazer o que Deus mandar. Você não pode fazer a sua própria vontade. Como Jonas era um profeta, ele tinha que obedecer perfeitamente aquilo que Deus mandasse ele fazer. Tá bom? Espero que a primeira pergunta tenha sido respondida. Vamos aí. Você tem outra pergunta, Anthony? Pastor Lazar, eu tenho outra pergunta. Quem são os 144 mil? Eita, que pergunta legal, Anthony. Quem são os 144 mil? Eu acho que você está lembrando aí daquela live que a gente fez sobre o Apocalipse decifrado, não é? Ali a gente fala sobre os 144 mil. Que grupo é esse? Quem são estes? Os 144 mil, Anthony, eles aparecem no livro de Apocalipse, no Apocalipse capítulo 7, em Apocalipse capítulo 14. E Apocalipse capítulo 14 fala assim, olha, a partir do verso 1, Anthony. Olhei e eis que estava no Cordeiro sobre o monte Sião e com ele os 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai, e ouvi uma voz do céu, como de muitas águas, e como uma voz de trovão, e uma voz de harpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil. Estes que foram comprados da terra. Essa expressão, Anthony, comprados da terra, ela está muito associada à questão da pessoa ser trasladada, ou seja, ser levado vivo para o céu. A pessoa que vai para o céu, mas que não morreu. Não é aquela pessoa que morreu e Jesus vai ressuscitar para levar para o céu. São aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. E sabe o que é interessante? Que tem mais algumas características desses 144 mil em Apocalipse 7. E aqui então no verso 14 do capítulo 7 do livro de Apocalipse, João diz, olha, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, quem é aquela multidão ali? Quem é aqueles 144 mil? São aquelas pessoas que passaram pela grande tribulação. Então, haverá uma grande tribulação, um momento de muita angústia, de muita perseguição antes da volta de Jesus. E aqueles que passarem por esta provação, eles serão chamados 144 mil. Mas olha, Anthony, você não precisa ficar preocupado, tá? Porque todos aqueles que servem a Jesus, aqueles que andam com Jesus, que amam a Jesus, não vão sofrer nada nesta grande tribulação. Então você que é um servo de Deus, você que ama Jesus, não precisa ficar preocupado, porque quando a tribulação vier sobre o mundo, nós estaremos protegidos. E aí Jesus vai voltar e vai nos levar para morar com ele, e a gente vai morar no céu para sempre. Tá bom? Tem outra pergunta aí? Professor Lazar, todas as crianças vão ser salvas? Anthony, que pergunta difícil. Que pergunta difícil. Você está me apertando sem abraçar, Anthony, mas que pergunta, não é? Todas as crianças serão salvas? Bom, na Bíblia, Anthony, nós não encontramos nenhuma passagem que fale sobre a salvação de todas as crianças ou de algumas crianças. Enfim, a Bíblia ela não deixa claro quem será salvo e quem não será salvo. Na verdade, ela não fala assim nem de adulto, nem de criança, nada. Nós vamos saber quando Jesus voltar. Mas nós temos alguns relatos na Bíblia de cidades que foram destruídas, inclusive com as suas crianças, e foram postas como exemplo do fogo eterno. Eu estou citando aqui o que está lá em Judas, não é? Onde fala ali de Sodoma e Gomorra, por exemplo. Sodoma e Gomorra foram cidades que foram destruídas, foram queimadas, inclusive com as suas crianças. E a Bíblia diz que elas foram postas como exemplo do fogo eterno. E então a gente fica pensando assim, será que essas crianças vão se salvar? Porque elas pereceram ali, não é? Ao mesmo tempo, a gente vê Jesus, quando Jesus veio aqui à Terra, ele diz assim, olha, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então a gente percebe que haverá crianças que serão salvas e provavelmente crianças que não serão salvas. Para nós, Anthony, que somos adventistas do sétimo dia e acreditamos no dom profético dado a Ellen White, nós temos alguns detalhes também não conclusivos, mas alguns detalhes que nos ajudam. Por exemplo, Ellen White ela menciona que as crianças cujos pais eles forem salvos, estas crianças também serão salvas. E aí a gente já começa a perguntar assim, vixe, então quer dizer que se os pais não forem salvos, todas as crianças vão se perder? Não.
Por quê? Não quer dizer que todas vão se perder, porque ela teve uma visão e lá no céu ela viu algumas crianças que não tinham os pais. Os pais não foram para lá, mas havia crianças lá sem os pais. Elas eram cuidadas pelos anjos. Então, nós não podemos definir quem vai e quem não vai. Eu sei de uma coisa, Anthony. Seja criança ou seja adulto, quem for para o céu, tenho certeza que foi pela graça de Jesus e pela misericórdia de Deus. Então, se alguém vai para o céu, se alguém chegar aos céus, porque Deus foi justo e também foi misericordioso. Mas eu acredito que você, que é um menino que nesta idade já busca a Deus, e você procura fazer a vontade de Deus e ama Jesus, tenho certeza que você também estará no céu. Pastor Eleazar, eu tenho última pergunta. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Que legal essa sua última pergunta, Anthony. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Bom, eu vou me valer aqui, Anthony, da resposta que o Dr. Rodrigo Silva já deu sobre esse assunto. E eu já assisti vídeos dele explicando e eu vou tentar te explicar da maneira como ele explicou. Veja, a língua hebraica, ela não é como na língua portuguesa. Então existem algumas particularidades na língua hebraica que nós não encontramos na língua portuguesa. Eu vou te dar um exemplo para que você possa entender. Então, vamos supor, Anthony, que você está na rua com seu pai, tá? E aí você está passeando com seu pai e você quer tomar um sorvete, só que aí você está gripado. E aí você diz assim, pai, eu quero tomar um sorvete. E aí o seu pai, o meu amigo Matheus Amaral, ele diz assim, olha, você não pode tomar sorvete, porque você está gripado. Mas você está com dinheiro na mão e diz, mas eu quero, pai. E aí ele diz, não pode. E aí você, mas eu quero. Aí ele diz assim, tá bom, então toma. Toma. E aí você vai lá e toma e você fica mais doente ainda. Veja, quando seu pai disse assim, tá bom, então vai lá e toma, é porque ele está mandando você tomar? Não. Ele está simplesmente dizendo assim, ó, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, toma para você ver o que vai acontecer. Você vai ficar mais doente. Não é que ele quer que você tome. Ele está dizendo assim, vai lá, toma. Não é porque ele está feliz e desejoso que você tome. Na verdade, ele está tipo assim, eu não queria que você tomasse, mas já que você quer tomar, então toma. Isso é da maneira, na língua portuguesa, como a gente fala. É uma mania que a gente tem. Se fosse falar em hebraico, nós falaríamos assim, ah, você quer tomar o sorvete? Pois então eu te farei tomar este sorvete. Essa é a forma como você falaria em hebraico, esta situação. Vamos imaginar uma outra situação aqui, Anthony. Imagine um rapaz que ele gosta de andar de carro e andar bem ligeiro, fazendo corrida. E aí a mãe dele diz assim, olha meu filho, não anda por aí fazendo corrida de carro. E ele, mas eu quero andar, não anda, mas eu vou, mas não anda, eu vou. Então vai e anda. Na verdade, a mãe não está dizendo assim, vai porque ela quer que ele vá. Ela está dizendo assim, então vai, tipo assim, eu não queria que você fosse, mas já que você quer ir, então... se fosse em hebraico, como é que ela diria isso? Se fosse em hebraico, ela diria assim, então você quer ir? Pois então eu te farei andar neste carro, eu te farei fazer esta corrida, eu te farei correr neste carro. Então, essa é a forma no hebraico como você fala esse tipo de situação. Então, quando o faraó estava com o coração endurecido, não é que Deus ele diz, então eu vou lá endurecer o coração, mas essa é a maneira hebraica de dizer, você quer ficar com o coração endurecido? Então fica. Só que no hebraico não diz assim, você quer ficar com o seu coração duro? Pois então fique com o seu coração duro. Na língua hebraica a gente não fala assim. Como é que falaria? Você quer ficar com o coração duro? Pois eu endurecerei o teu coração. Então quando a Bíblia diz, olha, e Deus endureceu o coração do faraó, na verdade é como se estivesse dizendo assim, faraó, você quer ficar com o coração duro? Pois então fique com o coração duro. Tá bom? Anthony, eu espero ter te ajudado, eu espero ter ajudado você que está assistindo este vídeo e que gostou das perguntas do Anthony. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá bom? E se não é inscrito no canal, faça parte desta família, a família do canal Fala Sério Pastor, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.